Olá, eu sou Regina Pereira, vou gravar o áudio do livro O Poder da Mãe que Ora, de Stormie Martin, capítulo 15. Para que descubram e sigam os planos de Deus para o futuro. Como mães, nos preocupamos com o presente e o futuro dos filhos. O que serão quando crescerem? Serão semelhantes a Cristo? Será que se interessarão pelas coisas de Deus e permanecerão nos caminhos dele? Serão companheiros bons e fiéis? Resistirão às tentações e às pressões do mundo? Acharão um par perfeito? Terão bons relacionamentos? Enfim, as perguntas são muitas, mas as respostas só Deus conhece. Ele tem um plano para cada um de nós e somos incapazes de mudar o que quer que seja sem a anuência dele. Assim, o que nos cabe é pedir a Deus que cuide dessas questões que nos afligem relativamente a nossos filhos e nos aquiete o coração. Nosso papel é orar, entregar o presente e o futuro deles nas mãos sábias, amorosas e poderosas do Senhor. Se nós os amamos, quanto mais não os ama o Pai? A Bíblia registra esse amor nas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 7, versículos 9 ao 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao Pai de vocês que estás no céu, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Que promessa maravilhosa! Esteja atenta à voz do Senhor e ore para que os seus filhos descubram e sigam sempre os planos de Deus para a vida deles. Que orem por sabedoria, discernimento e revelação da parte de Deus. Ele dirige a nossa vida em todos os detalhes. Se entregarmos a vida de nossos filhos nas mãos de Deus e orarmos por isso continuamente, o Senhor agirá em seu perfeito tempo. Que nem nós, nem eles busquemos fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, mas segundo a vontade soberana do Senhor. Veja quantos exemplos temos na palavra de Deus. Ouça agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Nada impede que planejemos com vistas a um futuro imediato ou longínquo. O que não podemos é deixar o Senhor de lado, pois a resposta final é dele, não nossa. E é isso que os filhos devem aprender desde cedo para a sua vida. Devem se deixar guiar pelo Senhor. Ser guiado por Deus tem a ver com obedecer-lhe e viver de acordo com a vontade dele. Quando a pessoa não age assim, se priva da proteção de Deus. Quantas vezes as pessoas teriam sido poupadas de algo desastroso se tão somente tivessem pedido a Deus que lhe mostrasse o que fazer e lhe obedecido? Se você ora com frequência e pede a Deus que sempre lhe revele a vontade dele, ele o fará. Ensine isso a seus filhos. O Espírito Santo os guiará e lhes falará ao coração.
A Bíblia diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías capítulo 30, versículo 21. Que seus filhos nunca se esqueçam disso. Quando lhe digo para ouvir a vontade de Deus e obedecer-lhe, não quero que pense que isso significa que seus filhos nunca terão problemas. Muitas pessoas pensam que se permanecerem na vontade de Deus, tudo será mais fácil. Do mesmo modo, se tudo não estiver indo bem, é porque não estão no centro da vontade de Deus. Nem sempre isso é verdade. Os problemas fazem parte da vida e em nenhum momento a Bíblia contradiz tal afirmação. Ao contrário, em João capítulo 16, versículo 33, lemos as seguintes palavras ditas por Jesus: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse: vocês nunca mais terão problemas se me seguirem. Não, ele disse que teremos problemas, mas nem por isso devemos perder o ânimo. Jesus venceu o mundo e nós os venceremos em Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Em Jesus podemos ter paz. Portanto, viver na vontade de Deus significa sentir paz em meio à dificuldade. Sentimos-nos confiantes quando andamos na vontade de Deus e fazemos o que Ele deseja para nós. Quando temos certeza disso, podemos lidar melhor com o que a vida oferece. Por isso, ore para que seus filhos não pensem que seus problemas significam que estão fora da vontade de Deus. Ele usa essas situações para aperfeiçoá-las. A oração em favor dos filhos, não importam as circunstâncias, é fundamental, porque seguir a vontade de Deus não é fácil. Às vezes, é necessário passar por fortes tempestades. Por isso, os filhos precisam estar preparados e saber que há um Deus maior que tudo. A vida de Jesus confirma que seguir a vontade de Deus nem sempre é divertido, nem sempre é agradável, livre de dores e simples. Jesus cumpria a vontade de Deus quando foi para a cruz e ele o fez com perfeição. Jesus já realizou o sacrifício maior em meu, em seu e em lugar de nossos filhos. Agora, Ele nos capacita para superar os obstáculos da vida. A jornada traz sim dificuldades e desafios. Isso acontece porque Deus sempre pedirá que façamos coisas que a nossa carne não quer fazer. Ele sempre pedirá para irmos além do que nos faz sentir à vontade. Ele o faz porque deseja saber se estamos decididos a colocar a vontade dele acima da nossa vontade. Ele quer que tenhamos a mesma atitude de Jesus e digamos: não se faça a minha vontade, e sim a tua, Senhor. Jesus não apenas nos ensinou a orar pela vontade de Deus, ele de fato fez isso, mesmo quando poderia ser desagradável. Mateus capítulo 6, versículo 9 e Mateus capítulo 26, versículo 39. Não pense, contudo, que porque oramos por nossos filhos, eles seguirão a vontade de Deus automaticamente. O Senhor sempre permitirá que decidam se querem ou não se submeter à vontade dele. Eles terão oportunidade para tomar essa decisão todos os dias. Será que buscarão a vontade de Deus? Será que pedirão sabedoria? Será que farão o que ele diz? Será que desejarão o que Deus deseja? Será que escolherão o caminho certo? Ore para que seus filhos não sejam insensatos, mas que procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 17. A vontade de Deus é o modo como escolhemos viver cada dia de nossa vida. Ore para que compreendam que a vontade de Deus é para o bem deles. Nosso mundo é imediatista, individualista. As pessoas querem tudo aqui e agora, e segundo a vontade delas.
Muitas pensam que a vontade de Deus é um empecilho para que aproveitem a vida da melhor forma possível. Por vezes, nossos filhos recebem a ideia de que ser cristão é ser triste e sem graça. Ore para que esse tipo de mentalidade não se instale no coração deles. Ore para que entendam que os caminhos de Deus são para o bem deles. As leis de Deus não têm por objetivo entristecê-los ou impedi-los de aproveitar a vida. Ao contrário, o Senhor pede coisas de nós porque sabe o que é melhor para cada um. Deus deseja que aproveitemos o máximo da vida, mas segundo seus fundamentos, perfeitos e maravilhosos. Não há verdadeiro prazer nem alegria senão no centro da vontade de Deus. Portanto, ore para que eles não vivam somente para si mesmos, mas sim para fazer a vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Que sejam aperfeiçoados em todo o bem para fazerem a vontade dele e que Deus opere neles, o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 13, versículo 21. Devem se lembrar de que é Deus quem efetua neles tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Deus se agrada quando nós e nossos filhos fazemos a vontade dele. Ore para que em tudo, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Quando seus filhos estiverem no caminho certo e fazendo o que Deus deseja que façam, se sentirão realizados, em paz e confiantes. Esses sentimentos por si sós os levarão a querer fazer o que for preciso para experimentá-lo. Quando estiverem vivendo no centro da vontade de Deus, estarão em um lugar de segurança, proteção, bênção e paz. O Espírito Santo que habita neles os ajudarão a fazer as coisas certas, se eles pedirem. Ore para que caminhem em direção ao futuro que Deus preparou para eles. Alguém já me perguntou se ter filhos era uma sentença de preocupação perpétua. Respondi que só tenho a sensação de que estou cumprindo pena quando deixo de orar. Quando oro, tenho a sensação de estar cumprindo uma missão da qual Deus me incumbiu, a missão de cobrir meus filhos com orações para que a vontade de Deus seja feita na vida deles. Embora nos seja impossível saber ao certo o que vai acontecer amanhã, pelo menos podemos ter certeza de que Deus nunca muda. Embora não conheçamos os detalhes específicos do que está pela frente, podemos confiar que Deus sabe. O futuro de nossos filhos está nas mãos de Deus. A única coisa que importa é o que Deus diz sobre ele. O Senhor promete em sua palavra a mesma coisa para o seu futuro e o de seu filho. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao 13. Observe a ligação entre a oração e a promessa de uma vida tranquila e um futuro cheio de esperança. Também, nesse caso, é a oração que se apropria da promessa. Deus está dizendo que, se o buscarmos de todo o coração, o encontraremos, assim como o maravilhoso futuro que Ele nos preparou. Aprendamos a controlar nossos medos e a impedir que tomem conta de nós. Do contrário, as preocupações com o futuro de nossos filhos podem roubar-nos a alegria de fazer adoecer o corpo, a mente e a alma. A ansiedade pode se tornar uma forma de escravidão. Por isso, orar é importante.
Na presença de Deus encontramos liberdade e libertação de todo medo acerca do presente ou do futuro. Esperar no Senhor sobre as questões que envolvem os filhos é crer nas promessas de Deus. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus em nós inspira esperança, que por sua vez inspira a oração e a fé para crer. O inimigo, com suas mentiras, procura roubar nossa esperança acerca do futuro, mas podemos calá-lo com a palavra de Deus e encontrar alegria ao longo do caminho. Não há nada mais eficaz para edificar sua fé e fazê-la sentir-se melhor quanto ao futuro que ler aquilo que Deus diz. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Provérbios capítulo 13, versículo 12. Se o coração de seus filhos está doente porque o desejo deles para o futuro está demorando a se realizar e as respostas às orações parecem ter se perdido pelo caminho, peça a Deus que os encha de esperança, em nome do Senhor, alegria em sua presença e consolo em sua palavra. Jeremias, o profeta que enfrentou tantas adversidades, afirma que, quando confiamos em Deus e nele depositamos a esperança, somos como uma árvore plantada junto à água, cujas raízes se estendem para o ribeiro, de modo que não tememos quando o calor chega e não precisamos ficar ansiosos em tempos de seca. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Se você já passou por uma estiagem, sabe como pode ser assustadora. Quando falta água, percebemos quão preciosa e necessária ela é para a sobrevivência. Quando seus filhos passarem por tempos de seca, Deus derramará água viva sobre eles e fará nascer esperança no coração deles e no seu também. Por sua inexperiência, os filhos são muitas vezes vulneráveis. Se não forem bem orientados, poderão perder a esperança diante das incertezas quanto ao futuro. O jovem profeta Jeremias passou por isso. Ele chegou a perder todas as esperanças. A situação era tão terrível que ele nem se lembrava da última vez que havia se sentido esperançoso. E o que fez Jeremias recuperar sua confiança no Senhor foi a lembrança da misericórdia de Deus. Todavia, lembro-me também do que me dá esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Lamentações capítulo 3, versículo 21 ao 26. Não importa o que aconteceu no passado distante, ou mesmo ontem, a misericórdia de Deus se renovou hoje. Ela se renova cada manhã. Podemos nos arrepender do pecado hoje. Deus pode fazer o impossível hoje. As coisas podem mudar hoje. A esperança pode encher nosso coração hoje. Jeremias falou da necessidade de esperar no Senhor. Isso significa ser paciente e esperar Deus responder às suas orações. Esperar no Senhor é ter firme expectativa acerca daquilo que Deus fará. É confiar que sua operação fará a espera valer a pena. E valerá, creia. Jeremias também lembrou que Deus sempre demonstrará compaixão. Não sofremos para sempre, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens.
Salmos capítulo 3, versículos 31 ao 33. Não é do agrado de Deus que soframos, mas Ele permite o sofrimento para nos ensinar seus caminhos. A lembrança de que Deus é misericordioso e compassivo ajuda você a continuar orando, certa de que em breve o Senhor demonstrará a misericórdia e a compaixão dele por você e seus filhos. Quero que saiba que o futuro reservado por Deus para você e seus filhos é mais maravilhoso que qualquer outra coisa que possa imaginar. Deus diz isso em sua palavra. Ore agora para que seus filhos tenham essa mesma confiança e esperança. Senhor, nem o meu futuro, nem o dos meus filhos me pertencem. Por isso, Pai amado, coloco o futuro deles em tuas mãos e peço que me des plena paz. Torna-os tudo o que os criaste para ser e ajuda-os a fazer algo grande para teu reino e tua glória. Neste momento lanço toda a minha ansiedade sobre ti, sabendo que cuidas de mim e deles. Peço que tenham um futuro bom, longo, próspero e seguro, pois ele está em suas mãos. Obrigada porque teus planos para meus filhos são para fazê-los prosperar e lhes dar esperança. Guia-os passo a passo, para que nunca deixem o caminho que lhe traçaste, que tenham sempre em mente a tua vontade e os teus desígnios. Ajuda-os a correrem de maneira certa, de modo a completar bem a carreira e alcançar o prêmio que lhes reservaste. Peço que cada um de meus filhos seja plantado na casa do Senhor para florescer em seus átrios e dar frutos mesmo na velhice. Ajuda-os a se lembrarem de que és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o teu poder que atua em nós. Peço que nada os separe do teu amor que está em Cristo Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque estará sempre com eles para guiá-los e confortá-los em tempos difíceis. Peço, Pai, que o futuro final deles seja no céu, contigo. Peço que tu, o Deus da esperança, lhes concedas alegria e paz, para que eles transbordem de esperança pelo poder do teu Espírito Santo. Faço esta oração em nome de Jesus. Amém.